A partir deste momento, vamos saber um pouco da história e da vida do grande ator Dick York, o nosso inesquecível James Stevens, da série A Feiticeira. Richard Alan York, ou Dick York, foi um ator norte-americano. Ficou famoso mundialmente por seu personagem marcante Darren Stevens, ou James Stevens no Brasil, na série de comédia e fantasia Bewitched, ou A Feiticeira, exibida pela rede ABC de televisão de 1964 até 1972. Dick nasceu no dia 4 de setembro de 1928 em Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, filho da costureira Isabelle Maureen Snyder York, mais conhecida como Beth York, e do vendedor Bernard York. Cresceu em Chicago, onde uma freira católica reconheceu pela primeira vez sua qualidade vocal, começando assim sua carreira aos 15 anos, como estrela em um programa da rádio CBS intitulado That Brewster Boy. Também apareceu em centenas de outros programas de rádio e filmes instrutivos antes de se dirigir para a cidade de Nova York, onde atuou na peça teatral da Broadway chamada Tea and Sympathy and Bus Stop, ao lado de estrelas como Paul Milne e Joanne Woodward, em transmissões de televisão ao vivo. Atuou pela primeira vez em um filme de curta-metragem produzido para a Marinha dos Estados Unidos, intitulado Insônia, onde interpretou o personagem Luck, no ano de 1945. Posteriormente, atuou junto com Janet Leigh, Jack Lemmon e Glenn Ford nos filmes My Sister, Eileen, uma comédia musical de 1955, e Cowboy, um western do ano de 1958. Ao atuar no filme They Came to Cordura, em 1959, com Gary Cooper e Rita Hayworth, Dick sofreu um acidente que o deixou com uma lesão permanente, um grave problema na coluna, como também nos músculos de suas costas. Em uma entrevista, conta o acidente. Gary Cooper e eu estávamos puxando um carro ferroviário manual, carregando vários homens feridos na via férrea. Eu estava próximo onde havia um mecanismo que fazia o carrinho correr. Eu apenas levantaria a alça enquanto o diretor gritava cortar. Foi quando, de repente, um dos membros do elenco dos homens feridos alcançou e agarrou a alça, levantando rapidamente todo o peso da plataforma, cerca de 80 quilos ou mais. Os músculos do lado direito das minhas costas romperam. Foi neste momento que começou a dor insuportável, os analgésicos, o vício e o início do fim da minha carreira. Em 1960, no filme Inherit the Wind, ou O Vento Será Tua Herança, interpretou outro personagem importante em sua carreira, o professor Bertram Cates. A história é baseada em um caso da vida real que ficou conhecido como o julgamento do macaco. O professor Scopes foi processado criminalmente por ensinar a teoria da evolução de Darwin em uma escola pública no estado do Tennessee, isto em 1925. O julgamento demorou 11 dias e foi o primeiro a ser transmitido através do rádio. A defesa foi impedida pelo juiz de apresentar cientistas como testemunhas. Em 1962, Dick passou a estrelar, ao lado do ator e dançarino Gene Kelly, a série de comédia dramática exibida pela rede ABC de televisão Going My Way, onde interpretou o personagem de Tom Cowell, que dirige um centro juvenil secular. A série teve uma temporada e 30 episódios. Estreou no dia 3 de outubro de 1962 e o seu último episódio foi ao ar em 24 de abril de 1963. Apareceu em dezenas de episódios de séries de televisão clássicas, incluindo Justice, Alfred Hitchcock Presents, The Untouchables, How Right, The Americans,
Wagon Train, Father Knows Best, The Twilight Zone e Rota 66. Dick York foi o primeiro ator a interpretar o personagem Darren Stevens, ou James Stevens no Brasil, na série A Feiticeira. James é o marido mortal de Samantha. O show foi um grande sucesso e Dick foi nomeado ao prêmio Emmy Award em 1968. Por causa de sua lesão nas costas, que às vezes o fazia sentir uma dor insuportável e debilitante, os roteiros de alguns de seus episódios posteriores foram escritos o colocando sempre na cama ou no sofá durante todo o episódio. Sofreu pouca ou nenhuma dor durante as 2 primeiras temporadas, porém, após a terceira, a dor piorou consideravelmente, frequentemente causando atrasos nas gravações, pois Dick necessitava de ajuda até para caminhar. Apesar do seu sofrimento, manteve uma postura sempre profissional, mostrando dedicação, empenho e muito talento diante das câmeras. Enquanto filmava o episódio da 5ª temporada, Daddy Does His Thing, Dick sente que seu estado de saúde piorou bastante e diz: "Eu estava muito doente para continuar, com a temperatura do corpo muito alta, tomando antibióticos muito fortes por quase 10 dias. Fui trabalhar naquele dia, porém eu me sentia muito mal. Lembro que deitei no meu camarim depois de fazer a maquiagem e fiquei esperando ser chamado para o set de filmagens. Todos sabiam que eu estava me sentindo bem podre e tentaram me dar um tempo para descansar. Mesmo assim, continuavam os calafrios, isto bem no meio do verão. Apesar de estar vestindo uma jaqueta de pele de carneiro, tentando relaxar, todo o meu corpo tremia. Então, enquanto estava sentado em um andaime com Maurice Evans, me preparando para uma cena de efeitos especiais, a equipe de produção colocou um pequeno ponto de luz que começou a piscar perto dos meus olhos. Aquela cintilação me fez sentir estranho. Imediatamente eu virei para Gib e disse: "Gib, acho que tenho que descer." Ele começou a me ajudar e essa é a última coisa que eu lembro até acordar no chão. Isso é tudo que me lembro do incidente. Logo ao acordar, percebi que tinha mordido a minha língua, fazendo um buraco muito grande antes que alguém pudesse impedir. Quando ainda estava na cama do hospital, Dick e o diretor William Asher discutiram o futuro dele no programa. William perguntou: "Você quer sair?" E Dick respondeu: "Se está tudo bem contigo, Billy." Foi a partir deste momento que Dick York deixou a série para se dedicar à recuperação de sua saúde, que jamais aconteceu. Da 6ª temporada em 1969 até a última em 1972, o ator Dick Sargent passou a interpretar James Stevens. Na realidade, em 1964, o papel de James foi inicialmente oferecido a Sargent, que na época recusou, devido a haver recebido outra proposta para fazer parte de uma comédia de curta duração chamada Broadside. Assim, os produtores tiveram que fazer uma maratona de testes, onde o vencedor foi Dick York. Com a saída do ator Dick York em 1969, o show teve um declínio significativo nas classificações de sua audiência, caindo do 11º para o 24º lugar, e não conseguiu mais melhorar, a não ser em 1970, durante um curto período em que as filmagens foram realizadas nas cidades de Salem, Magnolia e Gloucester, no estado de Massachusetts. Isto porque o conjunto da casa dos Stevens estava sendo reconstruído devido a um incêndio ocorrido. Porém, a audiência do show voltou a cair novamente, até o seu final, no dia 25 de março de 1972. Após a sua saída da série A Feiticeira,
Dick começou a ter problemas financeiros e entre 1975 e 1976 estava completamente falido. Nesta época, ele e sua família mudaram-se para Michigan. Durante os próximos 18 meses, Dick foi medicado vivendo em uma névoa de analgésicos prescritos pelos médicos. Depois deste período, desistiu de usar drogas, o que o levou a 6 meses de difícil desintoxicação e recuperação. Disse ele: "Eu tinha uma banda tocando na minha cabeça, tipo uma gaita tocando noite e dia. Simplesmente isto acontecia continuadamente. Os fãs sussurram para você, as paredes sussurram para você, e você olha para a televisão e às vezes ela pisca, mas você sabe que sua esposa colocou sua mão em sua boca para que você não morda sua língua. Você não consegue dormir. Você alucina. Eu costumava fazer a gravação da chuva para que eu pudesse ouvi-la deitado na cama à noite para afogar essas malditas gaitas e tentar dormir." Dick acabou por vencer o vício e tentou reviver sua carreira. Apareceu em 2 séries para televisão em horário nobre, as quais foram Simon and Simon, onde interpretou Martin Donlevy, no episódio Too Much of a Good Thing, em 1983, e fez sua última participação como Mr. Satona, na série A Ilha da Fantasia, no episódio Sweet Life Games People Play, este em 1984. Fumava 3 carteiras de cigarros por dia. Passou seus últimos anos lutando contra o efizema pulmonar. Enquanto estava acamado em sua casa na cidade de Rockford, no estado de Michigan, ele fundou a Acting for Life, uma instituição de caridade privada para ajudar os sem-teto e outros que precisam. Usando seu telefone como seu púlpito, Dick motivou os políticos, os empresários e o público em geral a contribuir com os suprimentos e dinheiro. Apesar de seu sofrimento, Dick disse: "Fui abençoado, não tenho queixas. Fui cercado por pessoas que me amam no rádio, no teatro, em filmes e na televisão. As coisas que deram errado foram simplesmente coisas físicas." Casou em 1951 com Joanne Alt, uma atriz que trabalhava com ele numa rádio em Chicago. Quando eles se conheceram, ele tinha apenas 15 anos e ela 12. Joanne abandonou a carreira após o casamento para se dedicar integralmente ao lar, ao marido e aos 5 filhos, dos quais 3 são meninas e 2 meninos. O seu casamento durou toda a sua vida, pois Joanne foi o seu único e verdadeiro amor. Foi o seu porto seguro. Uma mulher fantástica. Tinha um amor incondicional, na saúde e na doença, até que a morte os separou fisicamente em 1992. Faleceu no dia 20 de fevereiro de 1992, aos 63 anos de idade, de efizema pulmonar no Bloodshed Hospital, na cidade de East Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Está sepultado no Plainfield Cemetery, na cidade de Rockford, estado de Michigan, Estados Unidos. Nesta imagem, vemos a lápide do seu túmulo. Dick tinha 1,85 m de altura. Em suas memórias, no livro intitulado The Seesaw Girl and Me, publicado póstumamente, ele descreve a luta para vencer a doença, seu vício e enfrentar a perda trágica de sua carreira. Este livro é, em grande parte, uma carta de amor para sua esposa, Joanne Alt, que está com ele na capa do livro, e esteve ao seu lado durante todo o tempo, principalmente nos momentos mais difíceis de sua vida. Deixo aqui mais uma homenagem, agora a Dick York, um grande ator, um grande homem, pai
marido, amigo e ser humano. Você estará sempre em nossos corações, como nosso saudoso, inesquecível e eterno James Stevens, da série A Feiticeira. Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e nesse momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os olhos se encherem de água neste momento, perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar junto chegar a apertar o coração, agradeça. Deus lhe mandou um presente divino, o amor. Se um dia tiverem que pedir perdão um ao outro por algum motivo e em troca receber um abraço, um sorriso, um afago nos cabelos e os gestos valerem mais que 1000 palavras, se entreguem. Vocês foram feitos um para o outro. Se por algum motivo você estiver triste, se a vida lhe deu uma rasteira e a outra pessoa sofrer o seu sofrimento, chorar as suas lágrimas e as enxugar com ternura, que maravilha! Você saberá que vai poder contar com ela em qualquer momento de sua vida. Se você conseguir, em pensamento, sentir o cheiro da pessoa como se ela estivesse ali, ao seu lado. Se você achar a pessoa maravilhosamente linda, mesmo ela estando de pijama velho, chinelos de dedo e cabelos emaranhados. Se você não consegue trabalhar direito o dia todo, ansioso pelo encontro que está marcado para a noite. Se você não consegue imaginar de maneira nenhuma um futuro sem a pessoa ao seu lado. Se você tiver a certeza que vai ver a outra envelhecer e mesmo assim tiver a convicção que vai continuar sendo louco por ela, se você preferir morrer antes de ver a outra partindo, é o amor que chegou à sua vida. É uma dádiva. Muitas pessoas se apaixonam várias vezes na vida, mas poucas amam ou encontram um verdadeiro amor. Ou ainda, às vezes encontram, e por não prestarem atenção nesses sinais, deixam o amor passar, sem deixá-lo acontecer verdadeiramente, isto é, o livre-arbítrio. Por isso, preste atenção aos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida, o amor. Que Deus nos abençoe, ilumine e sempre nos envie o amor maior, o amor eterno, o amor divino, o seu amor. Em memória do ator Dick York.